Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Nossa Senhora de Fátima. Bom, hoje o tema do Catecismo continua a partir do número 1954 do Catecismo, sobre a lei moral natural. Bom, a princípio, o que é uma lei moral? A palavra moral significa mores em grego e em latim, mores em latim. Então, o que significa? É comportamento. Então, o que é uma lei moral? É uma lei comportamental. Qual é o nosso comportamento? Existe uma regra e uma lei. Então, toda a vida humana ela é regida por uma lei. São Tomás de Aquino falava que existem os universais. O que são os universais? O universal é aquilo que é universal. Por exemplo, o ser humano. Como é que a gente sabe que é ser humano? Porque a gente sabe, mas um japonês não é igual a um africano não é igual a um americano, o americano não é igual ao índio, o índio não é igual... Quer dizer, são todos diferentes. Mas como é que a gente sabe que todos são humanos? Porque existe uma lei universal em que coloca os seres humanos. Existem os caninos, os cachorros, várias espécies de cachorro. Então existe uma lei natural universal para os animais. Os caninos, depois os felinos, que são várias espécies, os maiores e os menores, os gatos, então e assim por diante. Existe uma lei natural daqueles animais. É lógico que cada espécie, então existe uma lei universal e uma lei em que cada espécie se comporta de uma maneira. Então essa é uma lei natural comportamental e o ser humano não é diferente. A única coisa que muda no ser humano é que por causa do ambiente, pode mudar um pouquinho a questão da cultura, pode mudar um pouquinho a questão das tradições e pode mudar algumas coisinhas. Por exemplo, no início da vida, quando os europeus foram desenvolvendo, então também no norte da África foram desenvolvendo e na Ásia foram desenvolvendo. Esse desenvolvimento, cada um foi aprendendo com o outro o que era melhor. Então a gente aperfeiçoa a nossa capacidade. Por exemplo, um animal é capaz de caçar um outro. Se os mais fortes caçarem, os outros aprendem a caçar. Se ele não conseguir, ele já desiste daquela caça porque ele sabe que ele não consegue. Isso é próprio da lei natural. Então o animal vai caçar aquilo que é próprio. Por exemplo, um animal que esses dias eu estava até vendo uma reportagem, os leões caçam os animais que são mais débeis, porque é mais fácil de caçar, dentro de uma manada. Então tá a manada, ele vê um animal mais velho, e principalmente eles se apetecem dos mais novos, mas porque a carne é mais tenra, porque o fígado e o coração são melhores, então eles caçam esses. Mas se por acaso o animal tá velho, por exemplo, um leão tá velho, já não consegue correr igual a esses animais. Então ele começa a ficar isolado da matilha. E aí o que acontece é que com isso ele não consegue caçar qualquer coisa. Ele começa a ter que caçar animais menores que ele consegue pegar. Só que já não é a mesma qualidade. Então a saúde também dele começa a piorar. Até o ponto em que já não tem mais nada, ele come qualquer coisa. E aí tem os animais que que comem carniça e outras coisas que aí para eles comerem faz mal. Por exemplo, o leão mata uma hiena para que ela não mate os seus filhotes, mas o leão não come a hiena, só se ele estiver morrendo de fome, porque normalmente ele é seletivo. Isso faz parte da natureza. Se tem uma natureza e uma espécie, ela vive de certa forma, não é diferente do ser humano. Como é que a gente sabe o que é o ser humano? Diferente de todos os animais, o ser humano é racional. Então ele é racional, então ele é capaz de pensar e até tomar decisões até contrária à própria vontade. Por exemplo, tem que trabalhar, mas ele não quer. Então ele não quer, mas ele tem que trabalhar. Então ele é capaz de vencer a própria vontade porque ele sabe que precisa. Não quer estudar, mas tem prova amanhã, então tem que estudar, então não tem jeito. Mas não querer, ele não quer, mas é próprio dele superar
racionalmente, por causa da necessidade, superar aquilo. O animal não, ele vai comer só se tiver fome. Ele acabou de comer uma zebra, passou um porquinho na frente dele, ele não vai deixar o porquinho passar, tá com a barriga cheia. O ser humano não, diante de um trabalho, diante de uma situação, diante de uma coisa apetecível e agradável, ele pode até escolher fazer ou não fazer. É diferente, é racional. O animal só faz instintivamente. Isso já é uma primeira diferença. Por isso, os animais, na própria espécie, têm uma lei. E o ser humano também tem uma lei. Só que a lei do ser humano é comportamental. E esse comportamento é uma razão natural, faz parte do ser humano. Aquilo que é contrário à natureza é que está errado. Mas aquilo que é natural no ser humano faz parte de um comportamento natural. O homem, portanto, começa isso aqui, foi só uma introdução. A lei natural se acha escrita e gravada na alma de todos e de cada um dos homens, porque ela é a razão humana ordenando o fazer, fazer o bem e proibir a fazer o mal. Então a gente sabe o que é bom e a gente sabe o que é mal. Comer uma coisa que a gente já sabe que faz bem, por exemplo, ninguém aqui nunca tomou veneno, mas todo mundo sabe que se tomar faz mal. Mas alguém tomou aqui, alguém já experimentou para saber que faz mal? Não, ninguém. Mas por que a gente sabe que faz mal? Porque alguém já tomou e a experiência do outro nos ensinou que não devemos fazer isso. Então, aqui a questão é que o ser humano é capaz de ele aprender sozinho, ele é capaz de aprender com os outros e é capaz de aprender com a própria natureza. Que é a história, logo quando nós começamos aqui, é a história do Mowgli e do Tarzan. São apenas historinhas. Mas o Tarzan era um ser humano criado por macacos e o Mowgli era um humano criado por lobos. E até se comportavam como animais, mas como eram tão diferentes, começaram a ver, quando encontraram com seres humanos, começaram a ter o comportamento dos seres humanos. Por quê? Porque faz parte da natureza. Então ele não pode, o Mowgli não é lobo e o Tarzan não é leão ou não é macaco. Então não pode mudar a própria natureza. Então porque faz parte da lei natural. Então o ser humano é racional. Então a lei, normalmente, ela é dividida em uma lei eterna. Existe uma lei que rege todas as coisas. Por que o mundo que está flutuando, se nós pularmos aqui, a gravidade puxa a gente para baixo? E por que o mundo, com o peso que tem, está flutuando? Porque ele tem uma gravidade, ele está preso à gravidade do Sol. Então existe uma gravidade. Então a gravidade é o limite do mundo. A gravidade é o limite nosso na Terra. E a gente tem outras leis, que são leis naturais, que são necessárias. Por exemplo, a gente respira, mas se não tiver oxigênio a gente morre, porque é uma lei, a gente precisa do oxigênio. Então no mar não dá para nadar e ficar muito tempo sem respirar, senão a gente morre porque não tem oxigênio. Ali não é o nosso ambiente, nosso ambiente é do lado de fora. Então o ser humano tem uma lei, tudo tem lei e tudo tem regra. Você transgredir essa regra, essa lei, é atentar contra a própria vida e atentar contra o outro. Por isso, quando Deus criou, existe uma lei eterna, ou seja, que rege todas as coisas, que tudo tem uma ordem. Tudo tem uma ordem e uma razão de ser. E foi dada, nós sabemos, por Deus. Mas o cientista pode até não acreditar na criação em Deus, mas agora parece que até matematicamente se prova Deus, né? Com um teorema que tem, que diz assim, que Deus existe, mesmo a gente sem saber, porque existe uma questão de infinito. E o infinito não pode existir se ele não tiver... Eu sei que é uma teoria, né, científica que prova, até a matemática prova que Deus existe. Então a única coisa é querer aceitar, outra coisa é aceitar, uma coisa é acreditar. Então existe uma lei eterna. Existe uma lei divina que é aquela que foi revelada. Por exemplo, Deus revelou-se através dos profetas e os profetas ensinaram o povo de Israel. Deus ensinou através de Jesus, que é o próprio Deus que veio nos ensinar o caminho. Então, existe uma lei divina, natural, que nos é mostrada. Mostra ao homem o caminho a seguir para praticar o bem e atingir o seu fim. O ser humano foi feito para superar a própria natureza. Porque apesar da nossa natureza humana, Deus veio mostrar que a gente é chamado a uma natureza divina, a uma união com Deus. Ou seja, a gente vive entre as pessoas e todos têm necessidade.
A tua necessidade, se eu posso suprir, eu ajudo. A tua necessidade, se você pode suprir o outro, ajuda. O outro pode te ajudar. Então isso aqui é uma convivência social. Por causa da nossa necessidade, a gente precisa dos outros. Precisou para nascer, precisou para ser criado, precisou para ser educado, e a gente sempre vai precisar dos outros. Só que vai chegar um momento em que nós vamos ter que dar aquilo que já recebemos. Isso é próprio da natureza, é uma preservação da natureza. Eu fui preservado e cuidado, então para isso, instintivamente, eu vou defender o outro. Tanto é, o que é o amor? Quando a gente ama uma pessoa, a gente quer defender ela, a gente não quer que ela sofra, não quer que ela passe mal. Não quer... Por quê? Porque faz parte, porque amando a outra pessoa, faz parte da lei querer o bem para o outro. Então a gente sabe o que é bom. Porque o bem que a gente quer para o outro é o que a gente quer para a gente. Então, o bem nosso é uma necessidade que o outro pode suprir. E o bem do outro, eu posso suprir ajudando. Então, o ser humano foi feito um para o outro. Então, essa é uma lei natural. O bem que eu devo praticar e o mal que eu devo evitar. Porque o mal que eu faço prejudica o outro. E se o outro fizer maldade, me prejudica. Eu não quero ser prejudicado, não posso prejudicar o outro. Eu quero um bem, tenho que fazer o bem para o outro. Eu dou trabalho para o outro, eu tenho que trabalhar para o outro. Então, isso faz parte da natureza. Em seus princípios, né, os seus principais preceitos, que é o decálogo, Deus, quando deu a Moisés os 10 mandamentos, foi para boa convivência. Então, qual que é a regra geral? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. Por quê? Porque se Deus é o Criador de tudo, Ele é a razão das coisas existirem. Se eu amo a Ele, eu respeito todas as coisas que foram criadas por Ele. Eu quero o bem, tanto do outro, quanto meu, quanto da natureza. Se Deus criou o mundo e viu que era bom, por que eu vou fazer mal para as coisas do mundo? Por que eu vou querer mal às coisas do mundo? É lógico que eu posso cortar uma árvore para fazer uma casa boa, então não é problema. Eu planto outras 2, aí vai crescer e o outro vai ter 2 árvores para construir 2 casas. Então é lógico que com uma árvore não dá para construir uma casa, mas só para demonstrar, né? Então o que acontece é que a natureza foi feita exatamente para o homem desfrutar, mas ele não pode, com livre-arbítrio, fazer o que ele quiser da natureza, senão ele destrói a natureza, priva ele mesmo de um bem. Então eu não posso usufruir das coisas do jeito que eu quero, mas do jeito que elas devem ser. E pensando nos outros, eu tenho que dividir. Pensando no futuro, eu não posso abusar. Pensando no passado que me prejudicaram, então eu não vou tomar a mesma atitude que tomaram errada, porque senão me prejudica aqui e eu prejudico no futuro alguém. Isso faz parte da natureza. E o ser humano, por ser racional, por exemplo, um leão. O leão está com fome, ele caçou, ele não está preocupado se as zebras vão acabar. Se acabar, acabou. Ele vai ter que caçar outra coisa. O leão não está preocupado se a zebra vai acabar, se o mico-leão dourado vai acabar, não está preocupado com isso. Mas nós temos que nos preocupar. Então a gente tem que cuidar da natureza? Sim, mas a natureza não vem à frente do ser humano. Primeiro o ser humano, depois a natureza. Até porque a natureza, se o ser humano acabar, a natureza continua. Então essa é a questão. Por exemplo, lá no deserto, se for em Israel é um deserto. Uma boa parte da região de Israel no Oriente é um deserto. Só que o que os judeus fizeram? Começaram a regar. Colocaram adubo e começaram a regar. O que aconteceu? Está dando fruto. Está cheio, não é uma floresta, mas tem vegetação, coisa que não tinha. Então, ou seja, o ser humano é capaz de aperfeiçoar até uma natureza que parece que é acabada. E o que é mais divertido, sabe o que mais tem em Israel? Pé de manga. Que eles trouxeram do Brasil, levaram lá, porque ela é muito quente. E pé de manga só dá em lugar quente. Tanto é que Ubá, onde aconteceu aquelas tragédias, é a terra da manga. Por quê? Porque é muito quente ali. Então, ou seja, em Israel o que mais tem é manga, não falta manga lá. Banana também tem. Porque é tudo lugar quente. Então, como lá é quente, só precisava de água, que lá eles não tinham. Aqui é quente e úmido, então dá muita manga e muita banana. Eles regaram, é quente, banana e manga. Não faltou. Então é isso, quer dizer, o ser humano é capaz de, com a inteligência e a razão, aperfeiçoar até o que está mal. Então ele não é que ele só destrói, ele ainda melhora. Ele pode melhorar muito. Se bem que a capacidade de melhorar às vezes destrói, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo, o que é a capacidade humana, né?
com a preocupação na década de 40, com a superpopulação, eles estavam preocupados se a plantação ia dar para todo mundo comer. Então já era uma preocupação. Então eles não estavam nem preocupados com a camada de ozônio, eles estavam preocupados se ia faltar comida. Aí um judeu, ele viu que o que faltava para as plantas era um elemento químico, que eu já não lembro qual que é. Aí o que ele fez? Ele descobriu que manipulando um elemento químico, ele criou, na verdade, o adubo, que é um fortificante para as plantas. E aí fez isso daí, acho que é fosfato, alguma coisa de cálcio, alguma coisa assim. E aí ele criou isso, e aí colocando no pé das plantas, que era o que faltava para as plantas produzirem, começou a produzir muito. Foi maravilhoso. Então começou aí, a partir daí, usar os fertilizantes, porque foi um elemento químico transformado, mudado em alguma coisa, começou a ajudar muito as plantas. Maravilha! Só que o que é esse elemento? Mudando ele mais um pouquinho, ele virou um gás venenoso, que foi exatamente o que Hitler usou na Segunda Guerra Mundial para matar quem? Quem que criou o gás? Então é isso. Na verdade, quem que criou o gás que matou os judeus e os poloneses na Segunda Guerra Mundial foi um judeu. Então, quer dizer, parece que o mundo dá umas voltas assim, uma coisa que serve para o bem pode ser usada para o mal. Por isso o ser humano, diferente dos animais, por ser racional, a lei comportamental do ser humano, ele foi feito para fazer o bem. E a gente sabe o que é bom, porque a gente quer o que é bom. A gente sabe o que é mal, então a gente não quer o que é mal. Então a gente não deve fazer com o outro o que é mal. Por isso, existe uma lei eterna, uma lei divina que foi revelada por Deus. Qual é o princípio e o fim do ser humano? Deus que criou. E Deus nos chama à perfeição, por isso a gente já sabe o que é bom. Então, essa lei, o decálogo, era uma lei de convivência. Por exemplo, não matar, porque ninguém quer ser morto. Não roubar, porque eu trabalhei tanto que eu quero perder o que eu tenho. Não roubar, não desejar a mulher do próximo. Já tem a sua, vai querer outra para quê, criatura? Já tem uma, já tem até sogra. Vai querer outra para quê? Meu Deus do céu. Então, duas sogras, imagina, uma já não dá, duas já não vai dar mesmo, né? Então, de verdade, o que acontece é isso, não desejar as coisas alheias, sim, porque o outro não pode roubar o que é meu, não desejar e não roubar, não desejar a mulher do próximo, o homem do próximo, e cair na tentação, né, da contracastidade. Então, são regras comportamentais de boa convivência. Os 10 mandamentos nada mais são que uma regra e uma lei para a boa vivência. Então eu não quero para mim uma coisa, eu não posso fazer para o outro. A lei, ela limita a gente. Parece que a lei restringe a nossa liberdade. Não! A lei não deixa você abusar do seu livre-arbítrio. Porque senão você mataria, roubaria, enganaria, trairia, faria um monte de coisa errada. Porque é tudo prazeroso. Mas depois a consequência desses prazeres gera no outro ódio, rancor, mágoa, tristeza, vingança. Por que acontece guerra? Porque eu vou lá, roubo o outro. Aí o outro vem aqui e rouba aqui. Aí eu vou lá, construo um muro. Aí o outro vai lá e destrói o muro. Então, quer dizer, o que eu faço de mal para um, eu crio no outro os mesmos sentimentos. Então, por isso que a regra da lei é para uma boa convivência. Quando Deus criou o decálogo, foi para que as pessoas vivessem bem. Por exemplo, por que existe o quarto mandamento? Eu sempre me perguntei, por que Deus precisou criar o quarto mandamento, honrar pai e mãe? Quer dizer, é tão fácil, a gente foi criado por eles, né? Sim, mas tem gente que guarda mágoa, apanhou dos pais, os pais não deixaram fazer o que queria, obrigou a fazer o que não gostava, mandou para a escola todo dia quando não queria. É isso. Se a gente guardar essas coisas que os pais fizeram, a gente não respeita pai e mãe, vai matar o pai e a mãe, como alguns fazem, por causa de dinheiro. Aquela moça que matou o pai e a mãe, por causa de dinheiro. Mas será que esqueceu que o pai e a mãe amavam? Sim, pai e a mãe tem defeito. Já tem algum ser humano que não tenha defeito? Todo mundo tem. Agora a questão é, se a gente olhar só o defeito, é insuportável. Se a gente olhar o que Deus pede, a gente ajuda para que o outro mude. Quantas vezes na história uma pessoa amarga foi ajudada por outra e aquilo mudou o coração da pessoa? Então, quantas vezes isso já aconteceu, né? Essa mesma lei, por ela conhecemos o que deve ser feito e o que se deve evitar. A luz, né, ou a lei de Deus, né, mostra que a natureza é universal em seus preceitos e na sua autoridade, e ela se estende a todos os homens. Então existe uma lei para nos ordenar
a perfeição. A lei é para que você faça, olha, não faça o errado. Não matar, não roubar, não desejar as coisas alheias, não desejar a mulher do próximo, não ofender ao outro, não desprezar o outro. Então, quando você tem uma lei que não pode fazer isso, significa que fazer bem pode, mas para cá eu não posso. Então é uma lei, é uma regra que te manda fazer o bem, é o excelente. Você entra na escola não é para reprovar, você entra na escola é para passar, para aprender e passar para frente, aprender mais, passar para frente, aprender mais, aperfeiçoar até chegar ao PhD. Aí faz mestrado, faz faculdade, mestrado, doutorado, PhD. Quando ficou expert em tudo, aí já não tem mais nada para fazer, já chegou numa certa idade, só falta morrer. Então é assim que é a natureza. Mas você foi feito para a perfeição. Você foi feito para aperfeiçoar aquilo que você faz. Tanto é que o que a gente hoje tem no mundo, a gente desfruta do trabalho de muita gente. Porque existe carro? Porque alguém inventou. Por que existe o combustível? Porque alguém descobriu. Por que existe a luz? Porque alguém trabalhou para isso. E alguém desenvolveu, alguém aperfeiçoou. Então, tudo que nós temos hoje é fruto da capacidade humana de aperfeiçoar aquilo que a gente nem tinha, mas aperfeiçoou, aproveitando das coisas da natureza para torná-las melhor. O homem dormia na caverna, embaixo de uma árvore. Hoje em dia mora numa mansão, numa casa chique, ou se for no Japão, então, a casa super tecnológica, né? Que tem um preço, isso também. Mas tem tudo. Né? O que falta para o ser humano? Sim, antes o ser humano caçava e lutava com o leão. Hoje em dia não leva o lixo na porta de casa. Está igual uma lesma, né? Antes era um leão, agora é uma lesma. Né? Então, quantas coisas que aperfeiçoaram e melhoraram, mas também permitiram que o ser humano afrouxasse por outro lado. Então, o que acontece é que as circunstâncias, as épocas, os lugares, todos eles influenciam as culturas, a diversidade de culturas. Né? A lei natural, ela permanece a mesma. É uma regra geral ligada ao ser humano, como uma espécie. Né? E ela impõe aos seres humanos um princípio. E esse princípio é imutável. Todo mundo sabe o que é bom, todo mundo sabe o que é mal. A princípio, a gente, se fizer uma coisa que a gente não sabia, depois a gente vai descobrir que é mal por causa do efeito dela. Por exemplo, eu posso comer uma comida que todo mundo come, mas em mim faz mal. Então, o efeito em mim é mal. Então, eu sei que aquela comida que para os outros é boa, para mim é mal. Então, eu aprendi da pior maneira possível. Passei mal, mas eu aprendi que aquilo me faz mal. Nem tudo eu posso, São Paulo diz, né? Tudo me é permitido, nem tudo me convém. Então tem coisas que a gente até poderia fazer, mas o efeito dela é mau. Se eu bater em alguém porque eu estou com raiva, ótimo, sou mais forte, eu bato e acabou. Mas se o outro vem com o irmão dele, e é 2 contra 1, eu apanho. Aí eu não vou gostar de apanhar. Então, quer dizer, a própria lei natural, o efeito dos meus atos, geram em mim o contrário. A lei da física. Existe a lei da física. A cada ação existe uma reação. Então, as minhas ações geram efeitos nos outros e em mim. Então, por isso que existe uma regra e uma lei. Eu não posso querer para o outro mal se eu não quero para mim. E se eu quero bem, é exatamente o que eu tenho que fazer pelos outros. Por isso que a gente vive numa sociedade muito ruim. Eu quero ter os direitos, mas não tenho os deveres. Esse é o nosso problema. Existem direitos e deveres. Então, se eu não cumpro, eu privo os outros de um bem. E aí, o que vai ser o efeito de... Se eu fiz o mal para alguém, qual é o efeito de quem recebeu o mal de mim? Pagar com mal. Quase a lei judaica, olho por olho, dente por dente. Por exemplo, aqui esse parágrafo aqui só para complicar a aula. Então vamos lá. 1958, nas linhas pequenas. O roubo é certamente punido por vossa lei, Senhor, e pela lei escrita no coração do homem, e que nem mesmo a iniquidade consegue apagar. Roubo é roubo, em qualquer lugar do mundo. Então, mesmo que haja iniquidade, nem a iniquidade, a mentira, consegue apagar que roubo é roubo. Então, o que acontece é que existe um mal que eu privei, que é o mandamento, e além de cobiçar as coisas alheias, além de roubou, pecou mortalmente 2 vezes. Então, por quê? Porque privou os outros de um bem. Então, mesmo que a pessoa acredite que aquilo é um bem,
mesmo que seja o Robin Hood, roubou dos ricos para dar aos pobres. O Robin Hood estava errado. Mas a divisão estava ilegal. Sim, mas ele era um contravensor da lei, mas não era a lei eterna. E nem era a lei natural, mas era uma lei civil. Então a lei civil, se ela condiz com a lei natural, ela é uma lei boa. Se a lei civil não é ligada à lei natural, ela é má. Por exemplo, o aborto. É uma lei civil, podem até aprovar a lei civil. Mas como ela é contrária à vida, ela é iníqua. Porque se eu mato uma criança que não é querida, então a gente pode entrar. Os russos podem entrar na Ucrânia e matar porque eles não são queridos para os russos. Simples assim. Lei é lei. Lei civil, então, se o outro é meu inimigo, o que eu faço com o meu inimigo? Eu mato. Então o problema é que a lei civil, se ela for contrária à lei natural, onde todos os seres humanos têm uma dignidade, mesmo dentro do útero, porque é um ser humano já, só não está crescido, mas é um ser humano. Se ele não tem direitos, então a lei civil, que cortou o direito natural, ela não é justa, é uma lei iníqua. Por isso, a eutanásia, a pessoa viveu a vida inteira. Mas ela está muito doente, ela tem direito a morrer. Ela não quer morrer, ela quer viver. Ninguém quer morrer. A gente não está aguentando a dor, a gente não está aguentando a miséria, a gente não está aguentando as injustiças. Mas ninguém foi feito para morrer. A gente morre porque faz parte da natureza, mas foi feito para viver. A gente vive todo dia, a gente luta para viver. Porque vivendo, a gente experimenta o amor dos outros e a gente pode amar os outros. Por isso que a vida é, lógico, se a gente pudesse ter um remédio que não sentisse dor e não morresse, a gente ia querer. Por que o sonho do ser humano é ter uma vida eterna? Sim, a gente vai ter, depois que morrer. Depois que morrer, a gente vai ter vida eterna. No inferno, para quem foi mal, e no céu, para quem foi bom. É só escolher. Mas vida eterna, vai ter. Fique tranquilo que vai ter vida eterna. Não precisa nem fonte de vida eterna. Vai ter. A fonte é Deus. Se tiver no amor, está com Deus. Se não tiver com amor, não pode ficar com Deus, vai ter para outro lugar. Qual é outro lugar? Inferno. Então não tem outro lugar. Essa é a lei, essa é uma regra. Deus criou tudo para que fosse bom e viu que era bom, mas quem agiu mal não pode estar com Deus. Essa é uma lei eterna que criou a lei natural para que o ser humano se adaptasse, e a lei civil, se ela é ligada à lei natural, ela obedece à vontade divina, então a lei é justa. Agora, se a lei civil é contrária à lei natural, já é contrária à vontade de Deus, ela é iníqua. Então, esse é o problema da lei. Então, a lei não é para limitar a nossa vida. A lei é para pôr ordem na nossa vida. Existe uma lei de trânsito, existe uma lei educacional, existe uma lei de tudo. Tudo tem uma lei. Mas em nós existe uma lei que é maior do que todas essas. Que essas leis civis são criadas em função da lei natural, que está escrita em nós. Por exemplo, tem uma lei natural. A gente tem braço, perna, cabeça e o corpo. Tem uma lei natural. O coração não vai ser tripa. E o fígado não vai ser perna. A perna não vai ser cabeça e assim por diante. É uma regra, é uma lei. Mas eu não concordo. Eu queria que a boca fosse olho. Não dá. Não faz parte dessa lei. Existe uma lei natural que ela organizou desse jeito e foi criada por Deus. Então, aqui existe essa situação da lei. E quando a gente vai contrária à lei, a gente se perde. Por exemplo, quando foi dada a Moisés os 10 mandamentos, naquela lei exprime diversas verdades naturais, acessíveis à razão. O homem era capaz de compreender. Por que eu não posso roubar? Porque eu não quero ser roubado. Por que eu não posso desejar a mulher do próximo? Porque senão eu vou desejar a minha. Por que eu não posso? Então é isso, tudo tem uma regra. Era uma lei antiga, é verdade, com o primeiro estágio de uma lei revelada. Essa era a vontade de Deus. Eles obedeceram porque eles viram que Deus salvou eles do Egito, porque Deus deu a terra prometida. Então foi fácil obedecer porque tinha um benefício. Toda lei garante um benefício. Sem a lei não há benefícios. Então a lei que Deus deu garantia um benefício, a terra prometida. Por isso o decálogo, os 10 mandamentos, é uma luz oferecida à consciência de todo homem para lhe manifestar o chamamento e os caminhos de Deus,
para protegê-lo do mal. A lei é para proteger do mal. Tanto é que quem transgride a lei tem que ir para a cadeia, porque ele está fazendo mal para a sociedade, ele transgrediu a lei. Então, uma pessoa que mata, ele não respeita a vida. Se ele não respeita a vida, ele pode não respeitar a minha. Então, ele tem que ser tirado da vida. O castigo para quem não respeita a vida é perder a liberdade. Então, por que existe uma lei penal? Exatamente porque tem que punir com uma pena, e dá pena, né, de verdade, porque a pessoa, em vez de fazer o bem, ela escolheu o mal. E aí ela foi o mal. Não é que o juiz foi ruim, não é que o policial foi ruim. Não, o policial tirou uma pessoa que não está de acordo com a lei natural e nem com a lei civil e tirou ela para ela não transgredir. Por exemplo, se eu deixar uma laranja podre na caixa de laranja, apodrece tudo. Ou seja, aquela que está podre eu tenho que tirar. Então, uma pessoa que não obedece à lei, ela pode transgredir a lei e ela apodrece toda a sociedade. Por isso que é preciso tirar aquela laranja podre daquela situação. Senão apodrece todas as outras. Então, se eu permito o mal viver na sociedade, como é que vai ser? Bom, basta ver. Prendo pessoas inocentes e liberto pessoas maldosas. Que sociedade a gente vai ter? Uma sociedade podre. Já no El Salvador, o que aconteceu? Ele tirou todo mundo que estava transgredindo a lei e pôs tudo na prisão. É a cidade da América Latina que menos tem morte agora. A cidade não, o país que menos tem morte. Tudo bem que o país é pequeno, mas é o que menos tem morte. Por quê? Tirou todo mundo que era iníquo e pôs todo mundo na cadeia. Então por quê? Porque não sabem viver em sociedade, então são privados da liberdade. Então a lei é bem clara e é uma lei civil, mas é porque a lei civil está unida diretamente à lei natural, ou seja, a preservação da sociedade. Quem agride e transgride a sociedade, a lei natural, então, se a lei permite isso, a lei é iníqua. Então, não pode bater com isso. Vai sempre haver uma guerra. Isso é princípio de guerra. Se houver uma lei injusta, a lei natural é ferida e não vai ter... Por exemplo, quando um país ataca outro país, ele não está respeitando a dignidade do outro ser humano. Ele é melhor que o outro. O orgulho dele faz com que o outro seja castigado. E se eu tenho mais armas, é lógico que o outro vai sofrer mais. Mas se o outro tem mais arma, é lógico que eu não vou ser idiota de atacar, senão eu vou morrer. Então o que acontece? A gente ataca sempre o quê? O mais fraco. Numa briga, a pessoa vai enfrentar o cara que é valentão, vai pegar um cara de 2 metros de altura para bater nele, o cara é uma jamanta. Não, eu vou apanhar, é melhor nem brigar. Tá tudo certo aqui, você venceu. Vence antes para não perder aqui. Então é isso. Agora, se o outro se enche de razão, o outro é pequenininho, se enche de razão, faz o pequeno sofrer. Mas são duas situações bem diferentes. É lógico que existe o louco também, que o pequenininho vai querer bater no grande, vai apanhar de qualquer jeito, mas ele acha que vai ganhar. Então também tem mesmo na lei natural existem as iniquidades, existem as coisas erradas. Então o que acontece? Parágrafo 1963 diz assim: segundo a tradição cristã, a lei santa, espiritual e boa ainda é imperfeita. Por quê? Como um pedagogo, ela mostra o que se deve fazer, mas não dá por si mesma a força. Então a lei está lá, ela mostra o que se deve fazer, mas ela não te dá a capacidade de fazer. Quem tem que fazer é você. Então a lei, ela não é perfeita, né? Porque não é ela que faz, é você que faz. Existe a lei, existe uma lei natural. Eu não tenho asa, eu não posso pular de um prédio de 20 andares, senão eu vou me esborrachar, eu vou morrer. Se eu não tiver paraquedas e nem asa delta, eu vou morrer. Mas se eu tiver, pode ser que eu me salve. Então é isso. Ou seja, existe uma lei, mas a lei ela é imperfeita porque quem põe em prática a lei sou eu. A lei não existe em si. Por exemplo, a matemática existe? No papel não, ela existe na natureza. Tudo tem uma ordem. Mas ela não existe no papel. No papel é que a gente faz conta. Então a matemática existe um pouco abstrata. Não, ela é concreta no mundo. A lei também é uma coisa abstrata, ela está escrita no papel para a ordem do comportamental, mas o cumprimento da lei está aqui entre nós é que cumprimos a lei. Então a lei é imperfeita porque ela está no papel, mas cumprida, ela é perfeita. Ela aperfeiçoa na força do ser humano.
né? A graça de Deus, né, de cumpri-la, é que nos dá força. Por causa do pecado, que não pode tirar ainda uma lei de servidão, e o que acontece é por causa do pecado que ela não é perfeita. Conforme São Paulo vai dizer assim, ela tem principalmente como função denunciar e manifestar o pecado que forma uma lei de concupiscência. Para isso que serve a lei. A lei serve para denunciar e manifestar. Manifestar o que é bom e denunciar o que é mal. Para isso que serve a lei. Ela denuncia. Por isso que a polícia vai prender como manifestação contrária a uma denúncia de quem transgrediu a lei. Esse é o processo da polícia. Então a polícia está errada? Não, quem transgrediu a lei é que errou. Foi denunciada por alguém, porque alguém tem que denunciar que está sendo feita uma lei injusta. Bom, basta ver que hoje em dia nós temos um imposto de 45% em todas as coisas. Na época de Tiradentes, por causa de 20% de imposto, ele foi enforcado, porque ele foi contra. E foi morto. A gente tem 45% e tá assim, né? O pecado, portanto, ele forma uma lei da concupiscência. Se eu deixo o erro entrar, eu transgrido a lei e firo a lei natural. Não só a lei civil, mas a lei natural. Porque eu posso transgredir só a lei civil. Por exemplo, tinha uma lei civil no ano de 2020 que era para tomar vacina. Mas a lei estava pautada na lei natural? Não, está todo mundo obrigado a tomar vacina. Isso eu não quero. Era uma lei injusta. Ah, mas a lei é para te salvar. Não, mas se eu fico doente e morro, se eu não quero me salvar. Por exemplo, existe uma lei que o médico tem que salvar todas as vidas. Ele faz o possível para salvar. Mas vamos supor um caso aqui. Todo mundo foi feito para viver. Essa é a lei natural. Todo mundo tem a razão e é capaz de decidir a própria vida. Se ele escolher o bem, liberdade. Se ele escolher o mal, livre-arbítrio. Ele pode até escolher o mal, só que as consequências, os efeitos do mal vão prejudicar ele mesmo. Por exemplo, se eu tenho câncer, está num estágio tão grande que já deu metástase, e eu estou bem atacado e já estou passando mal, sentindo dores tremendas, o que eu posso? Aí o médico te diz assim, olha, tem duas possibilidades. Não, o médico não vai dar duas, ele vai dar só uma, porque vai querer me salvar, porque essa é a função do médico, salvar vidas, fazer com que o ser humano viva mais, ou seja, é importante a vida, a minha vida para a sociedade tem que ser importante, então a vida de todo mundo, então ele vai querer salvar. Qual é o único tratamento para quem está com metástase? Quimioterapia. Primeiro uma cirurgia, talvez tirar o tumor, e depois acompanhar com quimioterapia para bombardear para aquelas células mortas que são ruins morrerem, e aí pode ser que eu tenha uma chance de viver, aí pode ser que viva, ótimo, pode ser que não. Mas o que acontece? Por exemplo, está num estágio tal, eu tenho 90 anos e estou fraquinho, e estou com câncer, metástase, aí o médico fala assim, olha, a gente vai começar um tratamento. Se eu te dissesse para o médico, não, eu só quero tomar um remédio para não sentir dor. Eu estou errado? Não. Por quê? Porque é a lei da natureza, eu vou morrer. Eu só não quero morrer com dor. Ah, mas se eu sentir muita dor, aí a pessoa pede para morrer, para eutanásia. Não, eu fui feito para viver. Ah, mas não morre? Morre, mas é a natureza que me faz morrer, não eu. Se eu tirar a vida do outro, eu sou assassino. Por exemplo, o que é eutanásia? Eutanásia é a pessoa que está sofrendo muito e ela já não quer mais sofrer. Então o que ela pede para morrer? Tá bom. Então quem que vai dar o veredito que ela pode morrer? A lei civil vai ser criada, vai burlar a lei natural e vai dizer, então você tem direito de morrer. Tá bom. Quem que vai matar? Alguém tem que matar. Quem que vai dar injeção? Quem que vai pôr o veneno na seringa? Quem que vai injetar a seringa? Aí o médico fala assim, não, eu não vou. Eu só dou a receita. O veneno está feito lá no laboratório. Quem vai pôr na seringa? O enfermeiro. O enfermeiro fala, não, eu não vou matar alguém, não. Ah, mas é a lei, o juiz mandou você matar. Não, então me demito. Porque o problema é esse. Eu vou matar, depois eu que matei. Quem que quer matar alguém? Então esse é o problema. Porque depois, na consciência da pessoa, fica aquilo. Tem
Tem uma pessoa que eu conheço, pessoa muito boa, mas estava dirigindo na 23 de maio aqui, não, no Washington Luiz, subindo a Washington Luiz, subindo aqui essa subida que tem passa depois da CUPC ali, então passou aquele viaduto, era 11 horas da noite, uma chuva torrencial, um caminhão de lixo passando no canto, devagarinho, tem aquela mureta, que não é para ninguém atravessar, ali não tem faixa contínua, a mureta, caminhão de lixo, uma chuva torrencial, 11 horas da noite, o carro passando aqui perto, que tinha que entrar 2 ruas para lá, tinha 4 pistas, ele estava do lado do caminhão, o caminhão indo devagar aqui. Quando ele passa aqui, uma criatura bêbada atravessa na frente. Bateu de frente, pum, bateu, voou. No dia seguinte a pessoa morreu. Ele não teve culpa nenhuma. 11 horas da noite, atravessou num lugar bêbado, atravessou num lugar que não podia, não dava para ver, não podia adivinhar que a pessoa ia atravessar ali. Não tem como. Mas a pessoa está numa crise até hoje, porque na consciência dela diz: matei uma pessoa. Ela queria? Não. Foi de propósito? Não. Mas na consciência diz assim: matei uma pessoa. Ah, não, mas foi sem querer, você não tem culpa. Tá bom, mas eu matei uma pessoa. Foi uma pessoa que foi cuidada com carinho de uma mãe, que se dedicou muito tempo, cuidou daquela pessoa, que não teve juízo, encheu a cara, bêbado, mereceu uma surra, não morrer. Mas uma surra merecia, mas morrer não, né? Então, para mudar de vida, e se mudasse de vida? Então é isso, todo mundo tem chance a uma vida. Quem tem câncer, quem está embriagado, quem está nas drogas, quem tá mal, todo mundo tem uma chance. A gente foi feito para viver, essa é a lei natural. A gente luta até o fim para viver. Só que é lógico, como você viveu, vai ser a tua vida eterna. Viveu mal, mal. Viveu bem, bem. É isso que é a nossa vida. Então, no final das contas, existe uma lei que rege toda a natureza. Então, uma lei natural. Tudo que é contrário à lei natural é uma desordem, é uma desobediência. Esse é o problema. Desordem e desobediência não pode viver uma sociedade bem numa desordem e numa desobediência. Então, por isso que não querem Deus. Porque eles preferem não uma república, não uma democracia, não um império, né? Não uma regência. Né? Eles não querem nenhuma desses governos. Muitos querem anarquia. Ou seja, sem regra, sem lei. Só que sem regra, sem lei pode vir para mim também. Se eu não obedeço a regra e lei, os outros podem transgredir e me prejudicar. Então, por isso que existe uma lei natural, própria das espécies. Então, é isso que a igreja quer manifestar, que isso não foi a igreja só que pensou. Isso já pensava Sócrates, Aristóteles e Platão 2000 anos antes de Jesus Cristo. Não é só cristão isso. Mas isso aqui é próprio da lei natural, já se descobriu a lei natural. Na própria ciência mostra que existe uma lei natural. Transgressão da lei natural seria uma lei civil que transgride essa lei, que desobedece, que faz dela um livre-arbítrio. Eu faço o que eu quiser. Na minha sociedade agora eu posso fazer o que eu quiser. Por isso, uma nova lei gera perfeição na terra. Ela é obra de Cristo e exprime particularmente no Sermão da Montanha. A capacidade de saber superar os próprios limites é a capacidade humana. E aí a gente vai ver, né, na carta aos Hebreus: concluirei com a casa de Israel uma nova aliança, colocarei minhas leis em sua mente, né, e escreverei nos seus corações. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Carta aos Hebreus, parágrafo 1965, o final desse parágrafo. Essa nova lei, parágrafo seguinte, 1966, essa nova lei é a graça do Espírito Santo, dada aos fiéis pela fé em Cristo. É operante pela caridade e serve-se do sermão da montanha, do sermão do Senhor, para nos ensinar o que é preciso fazer, né, e dos sacramentos para nos comunicar com a graça de fazê-lo. Por isso, a participação na Santa Missa, na confissão, na oração pessoal, nos faz lembrar a vontade divina. Ou seja, nos lembra a lei eterna, que nos faz compreender e aceitar a lei natural, nos faz conformar a nossa vida a essa lei e criar com essa lei leis justas, leis civis, leis orgânicas e até leis eclesiásticas, leis que sejam justas. E isso que deve ser feito. Por isso, a lei do Evangelho, para 1967, dá pleno cumprimento à antiga lei. Ela afina
ultrapassa e aperfeiçoa a lei dos 10 mandamentos, porque é a lei do amor de Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um amor ao ponto de dar a vida pelo outro. Quem dá a vida pelo outro é meu amigo. Não é isso que Jesus disse? Quem é meu amigo? Aquele que dá a vida pelo outro. Uma mãe dá a vida pelo filho, isso é amor. O marido deve dar a vida pela esposa, isso é amor. A esposa deve dar a vida pelo marido, isso é amor. Cristo deu a vida por nós, isso é amor. Mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente em desordem e desobediência. Ele fez isso. Dirige-se àqueles que se mostram dispostos a acolher com fé esta esperança nova, os pobres, os humildes, os aflitos, os de coração puro, os perseguidos por causa de Cristo, traçando assim surpreendentes caminhos do reino. E é esse o caminho que Deus quer. Por isso, 1970, parágrafo, diz assim: a lei evangélica comporta a opção decisiva entre os dois caminhos. A prática das palavras do Senhor se resume na regra de ouro: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. O que eu quero para mim é o que eu tenho que fazer pelos outros. Se eu quero respeito, tenho que respeitar. Se eu quero amor, eu tenho que amar. Se eu quero perdão, eu tenho que perdoar. O que eu quero para mim é o que eu tenho que querer para os outros. Essa é a regra de ouro. Essa é a parte do respeito à lei natural. Se eu entro nesse sistema, eu vivo para o outro, eu torno a sociedade melhor e eu me aperfeiçoei. Era exatamente o que Deus queria, que eu fosse melhor para tornar a sociedade melhor, e tornando o outro melhor, o outro devolve para mim o que eu precisava. É uma troca. Então, no final das contas, o que Deus quer é que nos amemos uns aos outros. Toda a lei evangélica se compendia, ou seja, é um resumo, no mandamento novo que Jesus dá, de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Então aqui está toda a regra pela qual devemos viver. E assim, além dos preceitos divinos, que comportam também os conselhos evangélicos, que é um dos conselhos divinos. Desses conselhos são a vida de oração, a prática da piedade, a luta para não cairmos nos pecados. Essa nova lei, lei do amor, é o que dá liberdade plena para vivermos qualquer lei. Ou seja, a lei civil deve ser pautada por essa lei. E não há outra forma senão essa. Por isso, a perfeição da nova lei consiste essencialmente nos preceitos do amor a Deus e ao próximo. Os conselhos indicam caminhos mais diretos, meios mais fáceis e devem ser praticados conforme a vocação de cada um. Isso deve ser o valor. São Francisco de Sales, aqui termino essa aula exatamente com esse texto, parágrafo 1774, as letras pequenas. Deus não quer que cada pessoa observe todos os conselhos, até porque não dá, mas apenas aqueles que são convenientes conforme a diversidade das pessoas, dos tempos, ocasiões e forças, como exige a caridade, pois ela, como a rainha de todas as virtudes, de todos os mandamentos e de todos os conselhos, e em suma, de todas as leis e de todas as ações cristãs, a todos e todas dá o seu grau, sua ordem, o tempo e o valor. E qual então é? O próprio Deus. Deus é o valor das coisas. Deus é a medida da criação. Deus quer o bem. Deus morreu pela humanidade. Deus nos ama. Deus nos perdoa. Deus nos concede a graça de sermos melhores. Essa é uma lei eterna que nos deu a capacidade de vivermos na terra buscando aperfeiçoar aquilo que Deus nos deu e que a gente não sabia andar, não sabia falar, não sabia fazer nada. Era tão pequenino que não sabia fazer nada. E a partir de agora, Deus deu a capacidade de tudo. Capacidade de aperfeiçoar o que a gente é. A gente pode melhorar? Pode, em tudo. E é isso que Deus quer, exatamente, essa é a lei. A lei é sempre a da perfeição. Não fazer isso, não fazer aquilo, que isso é errado. Agora, você pode fazer isso que é bom? Isso pode. Não tem nenhuma lei que não permita você fazer o bem, que impede de você fazer o bem. Bom, existe.
Algumas leis civis impedem de você fazer a caridade, porque ela é iníqua. Existem alguns governos que fazem isso? Nem quero falar disso. Mas existem leis civis iníquas, e essas não são de acordo com a lei natural e prejudicam a sociedade, não unem a sociedade. Depois, tanto ódio, tanta guerra, por quê? Por causa das leis iníquas. Eu posso invadir o outro, aquela terra eu gosto mais, eu vou lá. Quantas passagens na Bíblia tem? Davi se enamorou da mulher do Urias. Esses dias a leitura lá, o rei da Samaria gostava da vinha do outro, do Nabote, e mandou matar a mulher dele, que era mulher boa, mandou matar o Nabote, né? Mulher nunca vi, ainda bem que mulher não faz vingança, né? Mas mandou matar o Nabote para o marido ficar com a terra. Então é isso, ou seja, as maldades acontecem exatamente pela ganância, o egoísmo, que são contrárias à lei da boa convivência. A lei natural garante a todos a mesma dignidade. Quando eu crio uma lei que priva o outro de alguma dignidade, que é exatamente esse último documento que o Papa escreveu, o valor da dignidade humana. Todos estamos ligados por uma mesma necessidade, por uma mesma lei, por uma mesma natureza. Mas quando as leis civis são contrárias a essa lei, por que tanta guerra? Ganância do homem e não obedecer àquela lei. Desordem e desobediência só pode causar discórdia e guerra. Por que tem guerra? Desobediência, né? e desordem. Por que Adão e Eva perderam o céu? Desobediência e desordem. Por que o rei Davi parou de reinar e a sua descendência não foi para frente? Desobediência e desordem. Ou seja, quando não obedece à lei, desobediência e desordem, a sociedade está fadada ao mal. E quando eu não cumpri o que é bom, eu privei os outros de um bem. Ou seja, desordem e desobediência. A lei não foi feita para nos punir. A lei foi feita para nos aperfeiçoar. Porque a tentação do errado nós já temos. Nós nascemos no pecado original. Vontade de matar, vontade de bater, todo mundo tem. Mas está certo? Não está. Então é isso que é a desordem. Então pronto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.